galera, aqui é o Esqueleto 1, 2, 3 e hoje, galera, nós vamos reagir a um cara que eu acho muito legal. O nome dele está aparecendo aí, Imaginago. Então, nós vamos ver a história do Mohato, do Rei Leão, que eles fazem muitos vídeos de Rei Leão, de coisa da Pixar e muito mais. Então, se inscreve no canal dele, se inscreve aí no canal Esqueleto 1, 2, 3, né? Meu canal, lógico. Se inscreve aí, se inscreve no canal do Imaginago, ativa o sininho e bora pro vídeo! Fala galera, eu sou o Imaginago e bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias de Rei Leão. Já lancei vídeo contando o verdadeiro passado do Scar, já fiz vídeo sobre a história do Copa, que foi o primeiro filhote do Simba, e agora eu vou voltar muito no tempo e fazer um vídeo sobre o bisavô do Simba, o primeiro grande rei das terras do reino, Mohato. Mas antes de falar dele, vamos relembrar. Bom, até então a gente tem o Arrad e a Uru, que são os pais do Mufasa e do Scar. Depois temos o Simba, que é o filho de Mufasa com a Sarabi. Daí vem Copa, Kiara e Kion, que são os 3 filhos do Simba. Se quiser saber mais, assista meus 2 vídeos anteriores sobre Rei Leão, tem link aqui na descrição. Mas enfim, vamos falar de Mohato. Lembrando que para entender essa história você não precisa necessariamente ter visto meus 2 últimos vídeos, mas me ajuda muito se você tiver visto. A história de Mohato é contada no livro The Brilliant Star. A tradução seria A Estrela Mais Brilhante, mas a Jane... Assim, eu nunca pensei que Rei Leão tivesse um livro. Soube por ele. Só lançou esse livro em inglês. E essa história explica justamente esse título. Bem, a gente sabe que o Mohato é o avô do Simba, mas o livro não revela quem é o seu filho ou filha. Arrad e Uru, como são pais do Mufasa, obviamente são avós do Simba. Então o Mohato obrigatoriamente tem que ser pai de um dos dois. Mas essa dúvida nunca é respondida nesse livro, se ele é avô da Uru ou do Arrad. Enfim, Mohato é conhecido por ser o primeiro e mais sábio rei de toda a história das terras do reino. Ele possuía um profundo afeto e lealdade a seus súditos, e todos eles gostavam dele. Por ser um rei a favor da paz, alguns súditos não o respeitavam e tentavam passar por cima de sua autoridade de vez em quando. Diferente do Arrad, por exemplo, que era um rei muito mais caótico e rigoroso. É por isso que eu tenho uma teoria de que Mohato seja o pai de Uru e não de Arrad, já que ela tem a personalidade muito mais parecida com a dele. Mas o importante para essa história é você saber que ele é o bisavô do Simba. Bom, no livro The Brilliant Star, nós temos o Mufasa contando a história de Mohato para o Simba. Ou seja, esse livro se passa ainda na infância do Simba, na época que o Mufasa era vivo. É uma pequena parte que não vimos no primeiro Rei Leão. Mufasa conta que nos dias de Mohato houve uma terrível seca. Apenas um lago não havia secado totalmente. E com o objetivo de dividir a água de forma justa, Mohato fez uma lei sobre o quanto de água cada animal poderia beber. Ele também proclamou que os leões devem ser os últimos a beber, pois os leões podem passar vários dias sem água. A lei entrou em vigor e os animais conseguiram sobreviver em ordem. Mas um dia, um leão egoísta e preguiçoso foi para o lago e bebeu mais do que deveria. Depois ele ficou indignado. Ele se perguntou como eles poderiam sobreviver se um de sua espécie não poderia cooperar. Algum tempo passou e a seca ficou cada vez pior. O rato resolveu partir para uma longa viagem para encontrar uma solução. O rei então partiu e andou por muito tempo, até que finalmente ele chegou a uma exuberante floresta que parece ser o mesmo lugar onde Timão e Pumba fizeram sua casa muitos anos depois. Pois é. Após obter uma bebida do rio, Mohato ouviu o som de alguém chorando. Quando olhou melhor, percebeu que havia um crocodilo enorme. Mohato lhe perguntou o que aconteceu e o crocodilo explicou que estava solitário. Ele disse que uma vez assustou sem querer um hipopótamo e a notícia se espalhou e todos os animais ficaram com medo dele. Mohato disse que o crocodilo precisava ganhar a confiança dos animais novamente. O crocodilo perguntou como ele poderia fazer isso se ninguém nunca mais voltou para aquele rio. Mohato então lhe disse que ele cuidaria do caso pessoalmente. O rei correu para falar com o hipopótamo que tinha ali perto e perguntou por que ele não estava no rio. O hipopótamo admitiu que estava com medo do crocodilo. Mohato em seguida colidiu com um gnu e fez a mesma pergunta. O gnu disse que para chegar no rio ele tem que passar pelo hipopótamo e os gnus têm medo de hipopótamos. Mohato então passou por uma zebra e perguntou a mesma coisa. A zebra disse que se esconde entre os gnus com medo dos leões. Se os gnus não fossem para o rio, então as zebras também não iriam. Depois de ouvir tudo isso, Mohato percebeu que existe uma grande confusão rondando a floresta e resolveu voltar para casa.
Chegando nas terras do reino, ele disse para seus súditos que tinha encontrado um grande rio onde todos poderiam beber. O rato disse que todos os animais tinham que cooperar e andar juntos para que todos sobrevivessem sem nenhum problema. Uma outra zebra então falou, lembrando ao rei que a última vez que ele tinha dado uma lei, ela não foi obedecida, inclusive por um leão. A zebra disse que não confiava mais em Morrato e que não iria sem a proteção dos gnus. Os gnus, por sua vez, disseram que não iriam porque hipopótamos viviam perto do rio. Os hipopótamos apareceram e disseram que não iriam, pois eles tinham medo do gigante crocodilo. Depois disso começou um alvoroço e todos os animais começaram a discutir sem parar. Morrato foi forçado a dar um rugido gigantesco para que todos fizessem silêncio. Mas a zebra falou novamente se quem chegasse primeiro no rio seria... Em seguida, a zebra partiu a galope em direção à floresta. Os animais imediatamente correram atrás da zebra. Morrato foi correndo atrás de todos os animais que estavam malucos e ferozes brigando por um pouco de água. A zebra ganhou a corrida e começou a beber água sem parar. Só que alguns segundos depois, ela percebeu que estava afundando em uma areia movediça. Os outros animais tentaram ajudá-la, mas eles não tinham força o suficiente para tirá-la de lá. Morrato também chegou para ajudar, mas ele não conseguiu fazer nada naquele momento. Para surpresa de todos, o gigantesco crocodilo apareceu e ofereceu ajuda. A zebra segurou na sua cauda e o crocodilo puxou com toda a sua força absurda para a margem. A zebra agradeceu ao crocodilo profundamente e ele aceitou suas graças com alegria. Todos se entenderam e daquele dia em diante os animais viajavam para a floresta sempre que quisessem água. Algum tempo depois, finalmente veio uma grande chuva e as terras do reino voltaram a ser como eram antes. Com isso, os animais não precisavam mais voltar para beber água no rio. Morrato de vez em quando ia visitar o crocodilo, as zebras, os gnus e os hipopótamos que viviam ao redor do rio. O rei governou por muito tempo, mas na véspera de um inverno ele morreu de velhice. Todos os animais choraram a perda do rei Morrato. E quando toda a esperança estava perdida, uma estrela apareceu no céu, maior e mais brilhante do que todas as outras. Os animais perceberam que o espírito do rei ainda estava olhando para eles das estrelas. E foi dessa história que surgiu aquela cena em que o Mufasa conta por cima sobre os reis do passado. Olha as estrelas. É muito Os grandes legal. reis do passado olham para nós lá das estrelas. Verdade. E sempre que se sentir sozinho, procure lembrar que aqueles reis estão lá para cá. E se fosse para arriscar uma teoria, eu diria que foi nessa mesma cena que o Mufasa contou a história de Morrato para o Simba. Só que o filme cortou para a parte do Scar cantando com as hienas. Mas você, gostou dessa história? Quer mais vídeos? Gostei. Deixa aí nos Eu comentários pra eu quero. saber que... Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo já vai ficando por aqui. Se você gostou, aperta no gostei. Inscreve-se se não for inscrito. E tchau. Dá tchau, Stu. Tchau, galerinha.